pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Reverb. Aqui você encontra o melhor da música autoral criada por artistas de Santa Maria e região. Sandro Cartier é musicista, percussionista, compositor, escritor, ativista social e professor universitário, com mais de 35 anos de carreira. Seu estilo mistura MPB, jazz, samba e choro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, para mim é um prazer imenso poder estar aqui conversando contigo, né, e com esse programa, que eu estou sabendo que completou hoje a maioridade, né? Sim. Então, eu fico feliz de poder aqui, de ser um santamariense, e poder estar num programa da nossa cidade, falando um pouquinho do que a gente desenvolve, né, durante já um bom tempo de carreira, enfim. Então, acho que a gente vai poder falar umas coisas bem interessantes aí. Vamos sim. Primeiro eu gostaria de saber como que tu adentrou na música, como é que ela iniciou para ti? Eu comecei muito novo, né, não como músico, mas muito presente, assim, com 5 anos de idade, eu já estava dentro do ambiente de escola de samba. Então, vendo toda aquela movimentação de com muito pouco tu criar coisas, né, de tu fazer com que muito poucos recursos sejam otimizados para, por exemplo, ir para uma avenida, né. Então, eu vi muito essa parte de construção e manutenção de instrumentos musicais nessa fase. Então eu era muito pequenininho e já estava dentro desse ambiente, né, junto com os meus pais. E depois na adolescência, através de um festival estudantil, né, no Silon Rosa, Colégio Silon Rosa, o FIMusic. Então eu adentrei tocando violão, né, comecei tocando violão e cantando, né, já como um cantautor. Eu iniciei a minha carreira musical mesmo, digamos assim, profissional, como um cantautor. E depois disso, muita coisa aconteceu, porque eu lembro que naquela época era muito difícil de comprar instrumentos, né? Os instrumentos eram tudo importados, instrumentos bons, né? Demoravam 6 meses, 8 meses, 1 ano, às vezes, depois de uma encomenda. Mas o meu sonho era ser baterista e percussionista. Então, logo que eu consegui comprar minha primeira bateria, né, eu larguei o violão. Então, na verdade, o violão e a voz, esse projeto de como cantautor lá no início, ele foi como uma possibilidade de eu conseguir, através dos bares e restaurantes de Santa Maria, né, tocando, de conseguir verba para comprar a bateria, porque ela era muito cara. Como você integra os ritmos de percussão, né, no seu estilo de tocar violão, de compor, como é que se mistura tudo isso? É que o percussionista, no caso, né, eu estou sempre o tempo inteiro tocando, né? Não tem como não passar isso para o instrumento, porque acaba sendo um processo meio que natural, né? Quando as composições, elas vêm, principalmente essa composição que tem mais uma origem jazzística, por exemplo, né? Mais percussiva, com influência africana ou com a influência indígena. Então ela não tem como não, de alguma maneira, ela não estar representada através dos ritmos, mesmo que com os acordes, mas através da rítmica que vem nas melodias, né? E na própria harmonia. Tu falou em influências, né, que vêm de vários lados. Quais são as tuas principais influências nas tuas músicas, tanto atuais quanto antigas? Eu fui um sujeito que desde cedo, eu tive a sorte de ter um tio, né? Eu até vou fazer questão que ele assista isso, porque é uma homenagem para ele, que talvez ele nem saiba disso, Luiz Carlos, o Lu. Ele morou um tempo na casa dos meus pais, né? E, aliás, a nossa casa, enquanto na infância, ela tinha muito isso de agregar as pessoas. Então, eu sempre tive muito primo, muito vizinho, muito colega, né, reunido nessa casa. Então, era um ambiente assim de construção de muitas coisas ali, né? Principalmente essa questão da solidariedade, do respeito, né, desse lado da humanidade, assim. E o Lu ouvia muita música popular brasileira, muito samba mesmo, assim, aquele samba raiz, aquele samba que é um samba que de todos os tempos, né? E eu, então, quando adolescente, eu ouvia isso, até antes, na pré-adolescência, eu ouvia muito esse tipo de música brasileira, e até chegou num momento que eu infartei, assim, eu digo, não tem como ouvir outras coisas, eu quero ouvir outras coisas, tu sempre ouve a mesma coisa. E hoje eu agradeço ter esse tio, ter vivenciado um tempo na nossa casa, porque foi ali que eu descobri os grandes artistas, os grandes compositores da música, de lá de 1920, de 1930, de 1940, 50, né? Então, que de alguma maneira, quando eu passei a entender o que eu estava ouvindo, isso bem depois, já na faculdade,
é que eu fui ver da importância que aquele tipo de audição teve na minha vida, porque muita coisa eu ouvia não com aquela prestando atenção no que estava acontecendo, mas era uma coisa por tabela, né? Então tu estava ouvindo. Então assim, o repertório sonoro ele já estava sendo construído em mim, né? A partir dessas audições, mesmo que audições não com essa preocupação de absorver alguma coisa, né? Então ela vem muito disso, muito do samba num primeiro momento. E depois da MPB, né? Eu fui um apaixonado por Caetano, por Djavan, por Milton Nascimento, por Hermeto Pascoal e o Clube da Esquina. Então assim, teve todo um referencial que é um pouquinho depois, ali dos anos 70 para 70, 80, da música popular brasileira, que foi muito importante para mim. E que isso não tem como, em algum momento, essas coisas também não virem, né, não aparecerem na minha música, né, que são influências que ficam no subconsciente, que vão sendo construídas através do tempo e que acabam, de alguma maneira ou de outra, refletindo no que eu estou produzindo hoje. Então vamos ver o que todos esse juntar de músicas, de referências se tornaram. Vamos escutar a música Rosa Amarela? Uma coisa é amar uma mulher, outra é oferecer rosas amarelas. O sol se esconde entre as pétalas e a paixão não se revela. O ponteiro de tuas pernas são relógios da minha vida. Nas sombras de cada segundo há sempre paixões escondidas. Pra ver se vinhas vindo, me acomodei no telhado, quebrei as telhas da alma e não te senti ao meu lado. Instalei na minha janela duas lunetas estelares. Te percebi pelo mundo, revirei os 7 mares. Intruso, sempre intruso, amor quer sempre mais. O amor é como o vento sobre as roupas nos varais. Intruso, sempre intruso, amor quer sempre mais. O amor é como o vento, é como o vento sobre as roupas nos varais. Pra ver se vinhas vindo, me acomodei no telhado, quebrei as telhas da alma e não te percebi do meu lado. Intruso, sempre intruso, amor quer sempre mais. O amor é como o vento sobre as roupas nos varais. Intruso, sempre intruso, amor quer sempre mais. O amor é como o vento sobre as roupas nos varais. Uma coisa é amar uma mulher, outra é oferecer rosas amarelas. Você também compõe, né? Como é o seu processo de composição e de onde é que você tira suas inspirações? A composição ela é um exercício diário, né? Todo dia exercendo, tentando fazer coisas novas, e dentro dessas brincadeiras, às vezes que partem às vezes do instrumento, do violão, surgem algumas harmonias e uns pequenos trechos melódicos,
e algumas pequenas frases, né? Que a partir do momento que eu começo a brincar com isso, começa a aparecer o restante da letra, e o restante das melodias, enfim, vou procurando essas harmonias. Então, assim, não existe uma fórmula, né? Então, às vezes vem a melodia, às vezes vem a harmonia, e às vezes vem de um brinquedo, de eu estar aqui brincando contigo, aqui, por exemplo. Então, por exemplo, isso aqui não existe, isso aqui eu fiz agora, entende? Então, assim, a partir de uma melodia, de uma harmonia, de uma brincadeira, surge um pequeno tema e depois a gente vai desenvolvendo isso. Na pandemia, tu teve um projeto, né? Um projeto ao redor do meu umbigo. Como é que funcionou esse projeto e por que tu criou ele? O projeto ao redor do meu umbigo foi o seguinte, né? Logo a gente começou as aulas e na primeira semana ele trancou tudo, né? Parou devido à pandemia. E a gente teve que trabalhar à distância, né? E a gente trabalhar com música à distância é bem delicado. Assim, a parte de gravação, de produção, tu até consegue. Mas aquela coisa do grupo, de você trabalhar no grupo, isso é um pouco mais difícil. Mas foi o que a gente tinha na época, né? A possibilidade que a gente tinha de continuar trabalhando. E nessa eu recebi muitas letras de amigos, de colegas, né? Que me mandavam letras para me musicar. E aí, então, quando eu vi, eu tinha um monte de letras, só que essas letras eram endereçadas para fulano, ciclano. Então, essa música, ela tem a cara, isso aqui é para a voz do fulano, esse aqui é o estilo do Beltrano, isso, sabe? Então, as músicas, elas foram sendo compostas já pensando em quem iriam interpretá-las. E aí, durante a pandemia, uma das maiores dificuldades foi a questão do retorno das pessoas em me mandarem de volta essas músicas cantadas, por exemplo, essas melodias, porque não tinha como ir a estúdio, né? Era tudo trancado, quem tinha estúdio em casa ainda conseguia fazer alguma coisa, mas ficou um período ali muito delicado, assim, de retorno desse material. O material não voltava. E como eu tinha feito todos os arranjos, né, no meu estúdio home, eu tinha feito todos os arranjos, eu disse, sabe de uma coisa, eu vou cantar isso aí. E foi num momento bem delicado, assim, porque era um momento que todo mundo queria estar próximo das pessoas, né? Então, muitas letras que vieram nesse momento são letras que falam muito disso, né? Desse desejo da gente estar próximo das pessoas, do desejo da gente poder dar um abraço, do desejo da gente poder fazer uma coisa simples como estar numa roda de chimarrão, tomando um chimarrão, por exemplo. Comer uma pipoca no coletivo, sabe? Aquela coisa assim. A gente não tinha isso, né? O espaço do abraço era o melhor espaço que a gente tinha entre as pessoas. Então foi justamente nesse período que eu compus mais de 60 canções, durante o período da pandemia. E se tratando de canções que às vezes assim, eu estava fazendo uma canção, 2 horas da manhã, assim, e conversando com amigos, né? Um num lugar, outro no outro, sei lá. E numa dessas, eu tinha 2 amigos que entraram em contato comigo, e eu cheguei e disse assim para eles, gente, eu tenho um projeto, eu tenho uma música que eu tenho que entregar amanhã de manhã, às 8 horas da manhã eu tinha que entregar. Até inclusive isso é uma das características que eu aprendi muito na TV, quando eu trabalhei, né, fazendo produção para TV. Tipo, tu tem 2 horas para fazer uma vinheta, cadê a vinheta? Sabe aquela coisa assim, aquela pressão, né? E aí eu queria sair daquela coisa, eu queria sair da conversa com eles, começaram a conversar comigo justamente pela necessidade de querer falar, de estar... Gente, eu tenho que entregar um trabalho às 8 da manhã. E aí eu mandei uma mensagem, então vamos fazer assim, eu duvido vocês fazerem uma letra para mim. E muito desse processo, dessa composição começou aí. Porque daí esses 2, eles são letristas, compositores, né, daqui do nosso estado. E eles pegaram, e eu digo, eu tenho que entregar esse trabalho e eu estou desligando e não me liga mais e eu tchau para vocês. E desliguei, inclusive, o Wi-Fi do telefone, tudo para não ter contato. E aí quando foi 6 horas da manhã, eu terminei o trabalho e mandei esse trabalho, renderizei e mandei o trabalho e fui dormir, né? Só que 8 horas da manhã eu tinha que estar de pé para saber se tinha chegado, se estava tudo ok, né? Porque... E quando eu levanto 8 horas da manhã, eu ligo meu celular, liguei o Wi-Fi, estava lá uma letra da música. Então, muito desse processo começou assim. Esse se chama Juca Moraes, né? Que acabou me mandando muitas letras, muitas coisas muito lindas, assim. O Juca é um compositor fantástico. E o outro é o Omar Vilela Gomes, né?
que também me mandou muitas letras, assim, mas ele começou nesse processo de um desafio, né? Digo, eu não quero falar com vocês agora, eu duvido vocês fazerem uma letra. E eles se juntaram e às 6 horas da manhã tinha uma letra para mim. Então, muito dessa produção durante a pandemia foi isso, e por isso o nome Ao Redor do Meu Umbigo, né? Porque está muito próximo da gente, né? Sim. Tu também, além de músico, também é escritor, né? Tu já escreveu os livros O Pirulito Pirou, Bombo Legueiro e Canto de Esperança. Onde é que surgiu essa vontade de escrever livros? Os livros infantis, eles vieram durante o meu mestrado. O Pirulito Pirou, que é o primeiro livro infantil, que é a orquestra para as crianças, uma maneira de contar para as crianças de uma maneira lúdica, de uma maneira e ao mesmo tempo educativa, né, os instrumentos da orquestra. Essa primeira veio durante o meu mestrado, que eu com o computador no colo, no quarto, um frio, devia ser agosto aquilo. E eu no quarto com o computador escrevendo, minha esposa do lado dormindo, e de repente veio essa historinha assim, e eu escrevi no computador. E fui acordar, e aí eu acabei adormecendo, né? E quando eu acordei tinha 72 páginas de letra R, que eu adormeci com o dedo em cima da letra R. 72 páginas de R, assim. E daí eu salvei o que estava ali, né? Nem dei muita bola para aquilo. Salvei e no outro dia eu acordei. Quando eu acordei eu fui ler e estava ali a historinha do Pirulito. Toda a história, tanto que essa história ela veio pronta, ela veio pronta, assim, foi só uma correção ortográfica e gramatical. Tanto que essa história eu acabei mostrando para muitas pessoas, para saber assim, gente, eu não sei, será que isso é meu? Né? Porque da maneira como ela veio sem edição, sem nada, assim. Então foi o primeiro momento assim de composição infantil, e aí eu disse assim, sabe que a minha esposa também trabalhava na época com educação infantil, e ela começou a trabalhar com esse livro na escola. E eu vi assim que havia uma necessidade minha e também do próprio mercado ao qual eu estava inserido de colaborar com a literatura, né? Então daí depois disso veio então o Bombo Legueiro, aliás, veio primeiro o Canto de Esperança e depois o Bombo Legueiro, que são histórias que de alguma maneira ou de outra traz um pouco do protagonismo negro para dentro, né? Os personagens, eles são tipicamente da família brasileira. Né? Não existe um branco, um preto, é tudo, sabe? Então aquela coisa do brasileiro, dessa mistura bonita que tem aqui, que só tem aqui. Então procurei retratar isso, e esses livros, então, eles passam assim, todos os anos eu lanço um livro infantil. Né? Então, que é uma maneira que eu acho que da gente colaborar com a literatura em tempos de que a gente não lê mais o livro físico, né? Uhum. A gente é tudo no digital, essa coisa toda. Então vamos ouvir mais uma das suas canções, Nana Mãe? Nana Mãe, deixa o sono chegar, mamãe. Nana Mãe, deixa eu te ninar. Nana Mãe, deixa o sono chegar, mamãe. Nana Mãe, deixa eu te ninar. Eu sei que mãe não descansa na eterna dança de vigiar. Filho é sempre criança em qualquer distância, no céu ou no mar, indo pelo mundo ou perdido na multidão. Levo contigo o escudo da tua oração. Os sonhos de primavera ficaram na espera por se reconstruir. Enfrentou monstros e feras, quem dera um dia te retribuir. Deixa eu te dar um cheirinho, dorme um pouquinho, mamãe. Nana Mãe, deixa o sono chegar, mamãe. Nana Mãe, deixa eu te ninar.
Ainda não te conhece, quais são as suas redes, onde te encontrar? Instagram, Facebook, Spotify, aonde te encontram? @Sandro Cartier, Instagram, né? Eu tenho meu site também, www.sandrocartier.com. Facebook também, Sandro Cartier, o nome, né? E é por ali. O pessoal chega lá, conversa, pede informação. Normalmente eu respondo, demora um pouquinho às vezes, mas eu acho que é legal da gente aproveitar esse canal, né? Para ter um contato um pouco maior com o público que se interessa pela arte que a gente está desenvolvendo. Uhum. A música Esperançar é um dos singles do teu próximo EP, né? O que a gente pode esperar desse próximo trabalho? Essa música, até confesso que por um bom tempo eu não consegui cantar ela. Assim, eu fiz essa música e eu não conseguia cantar do início ao fim. Chegava um momento da emoção ali que simplesmente trancava. E até hoje eu ainda não sei por quê. Mas tem muito a ver com esse momento pandêmico, né? Assim como essa anterior, né? A anterior, Nana Mãe, é a maneira das crianças retribuírem aquilo que a mãe fez a vida inteira pela gente, que é nanar a gente. Então chega numa hora que a gente passa a ser o cuidador, né? Então Nana Mãe vem nesse sentido, dessa inversão de papéis, né? E esperançar é tipo quando tu não tiver mais esperança nenhuma, né? Tenha um pouquinho mais de paciência, porque um passo à frente talvez ali esteja a resolução disso tudo, né? Então, esperançar é isso, a gente sempre quer as coisas, né? Quer e vislumbra um monte de coisa. Então, esperançar é aquilo que quando tu estiver muito desesperado com alguma situação que não tem o que fazer, calma, que é um pouquinho logo à frente. Então, esperançar vem nesse sentido. Muito obrigada pela presença, Sandro. Eu que agradeço. E como diz na música Nos Bailes da Vida, do Milton Nascimento, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. E se for assim, assim será. E para fechar, vamos ouvir a música Esperançar. Até o próximo episódio. Tchau. Feito promessa, com pressa de logo pagar. Vivo feito uma remessa, que no caminho vai de lá pra cá. Ando feito um peregrino, feito girino louco a nadar. Até uso um bom figurino, mas muito longe de me identificar. Depois que conheci o desgosto, aprendi a navegar, aprendi que doce de coco não se faz sem quebrar. Quando desistir é bem maior que o sonho, quando não saber por onde andar. Quando não mais sentir o desejo do mundo, pisa fundo que sorrir é logo já. Quando desistir é bem maior que o sonho, quando não saber por onde andar. Quando não mais sentir o desejo do mundo, pisa fundo que sorrir é logo já. Iraro, iro, iraro, iro, irá, iraro, iro, iraro, iro, irá. Descobri que sem tormenta não tem como esperançar, e que sem fé e sem piedade nem água benta pode ajudar. Quando desistir é bem maior que o sonho, quando não saber por onde andar. Quando não mais sentir o desejo do mundo, pisa fundo que sorrir é logo já. Quando desistir é bem maior que o sonho, quando não saber por onde andar. Quando
não mais sentir o desejo do mundo. Pisa fundo que sorrir é logo já. Thank you.